Queridos irmãos, para a nossa meditação neste dia, desejo ler Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudanças nem sombras de variação. Lemos no Evangelho de João as palavras de Jesus Cristo assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. O nosso Deus, o nosso grande doador da nossa vida física, também nos deu uma vida plena, perfeita, nos deu a vida eterna. E quando falamos que Ele nos deu vida plena, estamos falando daquela que alcança todas as dimensões da existência humana. Seu amor, sua misericórdia, seu poder e a sua capacidade de doar não tem limites, uma vez que o nosso Senhor é generoso e dá liberalmente a todos os que pedem com fé. Muitos interpretam erradamente as palavras de Paulo em 1 Timóteo 6:10, quando ele diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. É notório que Paulo está numa analogia dizendo: o dinheiro não pode ter o domínio sobre você, não pode ser o seu Deus. Você sabia que até para fazermos a obra de Deus precisamos do dinheiro, né? Você imagina se o bom samaritano tivesse só boas intenções e ele não teria ajudado aquela vítima de salteadores? Só ajudou porque ele tinha dinheiro ali para pagar as custas dos enfermeiros e também as despesas da hospedagem. Podemos dizer que o bom samaritano, queridos, ele investiu na obra de Deus. Já ouvi cada definição sobre a vida terrena de Jesus que espanta algumas definições. Muitos até dizem que Jesus foi muito pobre, vivia a vida à margem da pobreza. O apóstolo Paulo não acreditava nisso. Para ele, Jesus nunca foi pobre, ele se fez pobre. Vamos ler o que disse o apóstolo de Cristo: porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecêssemos. Segundo Coríntios 8:9. Bem, portanto, se não estamos recebendo das suas promessas, notoriamente a falha não está em Jesus, mas em nós, porque sendo rico, ele se fez pobre para nos enriquecer, para nos abençoar. Como descrito em Tiago 1, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Portanto, o grande doador das bênçãos é o nosso Deus. Ele importa com tudo, dando a você o trabalho para que você sustente a sua família. Ele está presente em seu lar, no seu dia a dia, abençoando o seu casamento, filhos e netos, abençoando o nosso casamento, querido. Ele concede bênçãos para os nossos filhos e a paz no lar, entre outros grandes benefícios. Mas o importante de tudo, sem dúvidas, é que ele é o doador da salvação e da vida eterna. Maravilha, não é mesmo?
E é por isso que você deve tributar louvores a Ele continuamente. E isto é uma retribuição por tudo que Ele tem feito por você. Eu gosto muito das palavras do salmista quando ele diz: nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Depois ainda diz, aleluia, Salmo 115, 18. Você está incluso nesse nós, porém? Foi o que ele diz: nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para todo sempre. Aleluia! Isto é gratidão, queridos, é reconhecimento. Saiba, meu querido irmão, é Deus quem cuida de você. Nunca aceite qualquer oferta do inimigo das nossas almas. Já ouvi pastores dizendo algo que os crentes acabam imitando os seus líderes. Dizem que Satanás vai devolver tudo aquilo que ele levou. Ora, queridos, ele não vai devolver nada. Você, crente em Cristo Jesus, não precisa de absolutamente nada do que vem da mão dele, mesmo se você teve perdas na sua vida financeira, em outras áreas, não é ele que vai te devolver nada. Há uma interpretação errônea, digo antibíblica, de que pelo fato de Deus permitir, é bom dizer novamente, permitir que o inimigo tocasse e levasse Jó à falência financeira, provocasse a morte de seus 10 filhos de uma só vez, tocasse na sua saúde, ao ponto de Jó relatar que ele ficou com o corpo tomado por tumores, da planta do pé ao alto da cabeça, deixando sua pele necrosada e enrugada. Seu vigor tornou-se sequidão de estio. E mais, Deus permitiu que a sua esposa o deixasse por um tempo. Alguns estudiosos da Bíblia até acreditam que os 10 filhos que Jó teve depois do seu cativeiro, depois do seu opróbrio, são filhos de outra mulher, e não dessa que o deixou. Bem, isso não sabemos com certeza, queridos? Então, não é bom ficar aí chutando. E até os seus irmãos e amigos empregados o abandonaram. Ele declarou isso. Tudo isso a Bíblia diz que aconteceu, queridos. E é bom que se diga, irmãos, que o sofrimento em que Jó passou durou apenas alguns meses e não anos, como algumas pessoas, ao lerem o livro de Jó, acham que ele passou aí anos a fio em seu sofrimento. Ora, são palavras do próprio Jó. Está lá em Jó 29, 2. Quem me dera voltar aos meses passados, aos dias em que Deus cuidava de mim. Então, ele fala de uns sofrimentos que duraram meses, não anos. Sim, queridos, é fato que Deus permitiu que o inimigo despojasse Jó, mas não foi o diabo que teve que devolver tudo dobrado, ou seja, com juros e correções, como já ouvi alguns pregadores aí dizendo. Esta declaração não é bíblica. Quem mudou o cativeiro de Jó? A Bíblia diz que foi o Senhor que mudou seu cativeiro enquanto ele orava pelos seus amigos. A dádiva vem
exclusivamente das mãos de Deus. O diabo não entra nesta história de restituição, queridos. E porque Jó recebe o dobro de tudo que ele perdeu? Você sabia que famílias naquela época de Jó eram famílias numerosas? Ter muitos filhos era uma honra. Por exemplo, a Bíblia mostra que Jó teve 10 filhos, que morreram depois. E observe quem Deus usou para trazer a riqueza e a bênção material para Jó. Deus lhe deu mais 10 filhos depois, 7 homens e 3 mulheres. Mas agora vamos ver com relação à restituição dobrada ali dos bens materiais. Jó 42, 11 a 12. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram com ele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. A expressão condoeiro dele significa tiveram dó dele, Observaram? Depois do seu cativeiro, vieram até a sua casa todos seus irmãos e irmãs, todos quanto conheceram, diz a Bíblia, fora ali, os seus empregados, seus vizinhos. Portanto, cada um deles, diz a Bíblia, deu uma peça de dinheiro e pendentes de ouro, e certamente levaram para Jó ovelhas, vaca, camelo, roupas, comida. O matemático evangélico, ele diz que somando todos esses animais em dobro e fazendo uma aproximação ali de centenas e centenas de conhecidos de Jó, uma vez que até os magistrados, líderes, anciãos, as pessoas renomadas, prósperas ali das cidades, e as pessoas também humildes, queridos, gostavam muito de Jó e o conhecia. Jó era um homem honrado, era o fazendeiro mais próspero, ou seja, o mais rico daquela região. Então esse matemático calculou que o patrimônio que Jó conseguiu ali poderia ser calculado acima de 50 milhões de reais. Bom, não sou eu que estou fazendo esses cálculos, mas um estudioso ele chegou a apresentar isso. O certo é que Jó ficou rico dobrado, Belíssimas palavras de Jó, queridos, em meio ao seu cativeiro, uma vez que o inimigo achou que tinha tirado tudo dele, O que ele não sabia era que o tudo de Jó era Deus. São palavras de Jó: eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Portanto, Jó nunca se afastou de Deus. Essa foi a sua belíssima escolha. Deus era o tudo de Jó. Jó foi aprovado em meio às adversidades. Essas palavras são de Jó. Porém, ele sabe o meu caminho,
provando-me ele, sairei como o ouro. E Deus o honrou, queridos. Trazendo essa história aos nossos dias, o inimigo teve algumas vitórias em sua vida, ele te atrapalhou em alguns projetos seus, você chegou a ter perda substancial na área financeira. Lembra-te, querido, de que os planos de Deus para você, estabelecidos na eternidade, jamais poderão ser frustrados. Como ocorrido com Jó, nem o diabo, nem ninguém, nem agora, nem no futuro, pode separar você do amor que está em Cristo Jesus, como disse Paulo em Romanos 8:39. Finalizo com as palavras do apóstolo Paulo, um texto que eu gosto muito, de 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Querido, o que você acha? Jó foi firme e constante? Amém? Vamos falar com Deus. Glorioso, eterno e bom Deus, o salmista, com muita propriedade, ele disse que o Senhor tem lembrado de nós e tem nos abençoado. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequeno como grande. Está lá no Salmo 115. Maravilha, como é bom ser participante da bondade do Senhor, da sua bendita graça. Portanto, a nossa gratidão, a ti a honra, a glória e o louvor para todo sempre, ó grande e poderoso Deus. Abençoa, Senhor, a tua palavra nos corações dos nossos amigos ouvintes. Abençoa essas vidas e, por extensão, abençoa também as suas famílias. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Um abraço fraterno, meu querido irmão e irmã, e até o nosso próximo encontro com a bendita graça de Jesus Cristo. Deus tem um plano em cada criatura, aos astros ele dá o céu, a cada rio ele dá um leito e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho a entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Deus enumera cada grão de areia e as ondas ouvem seu mandar. As aves em seus rumos lhe obedecem, seu carinho faz abrir a flor.
A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho a entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Em seu querer encontro paz na vida, e bênçãos que jamais gozei. Embora venham lutas e tristezas, tenho fé que Deus me guiará. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho a entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei.